Olá, tudo bem? Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa, com todos da sua família. Pois bem, hoje é segunda-feira, e segunda-feira nós estamos orando pela vida profissional e financeira. Segunda-feira nós estamos no propósito de oração Proverá, projeto de vida e esperança de renda alcançada. Então você que está aí passando por uma situação dificílima, né, na sua vida profissional, na sua vida financeira, esse vídeo é para você. Glória a Deus. Eu vou estar orando pela tua vida profissional e financeira, mas antes eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. Por isso, eu quero abrir nesse momento no Evangelho de Marcos, capítulo 11, onde eu vou estar lendo aqui a palavra do Senhor. E eu quero que você preste com muita atenção o que eu vou ler a partir de agora. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 22. Glória a Deus. Pois bem, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22. Está escrito assim, Jesus Cristo falando, hein? E Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ou seja, a este problema, o monte representa o problema que a pessoa está vivendo. E aí Jesus Cristo ele fala, vou repetir aqui o versículo 22. E Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser, veja só o detalhe, qualquer que disser, ou seja, qualquer que falar, qualquer que disser a este monte, a este problema, erga-te, ou seja, erga-te e lança-te no mar. O mar, ele aqui representa o abismo. Quem me acompanha já há muito tempo, né? Sabe que quando eu estou fazendo oração, né, de libertação, quando eu vou, por exemplo, determinar que o mal saia, eu falo, né? Vá para o abismo. Então, quando Jesus Cristo ele fala aqui, ergue-te e lança-te no mar, esse lança-te no mar aqui é o abismo. É o abismo. O que é o abismo? O abismo representa não. O abismo é o lugar, melhor dizendo. O abismo é o lugar onde os espíritos maus ficam temporariamente aprisionados. Na ideia do conceito, né, de abismo, né, lá nos judeus, os judeus têm essa ideia. Tradicionalmente, os judeus têm essa ideia de que o abismo é um local onde os espíritos maus ficam aprisionados. Então Jesus Cristo ele está falando aqui. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ou seja, a este problema, ergue-te e lança-te no mar, ou seja, lança-te no abismo, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso, vos digo que tudo o que perdizes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, aí Jesus vai falar aqui sobre a questão do perdão, né? E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Então, Jesus Cristo aqui ele está nos ensinando a respeito da fé, está nos ensinando a respeito da oração. Ele nos dá um ensinamento a respeito de como nós podemos obter vitória em relação
a qualquer área da nossa vida. Então hoje, né, estamos no propósito de oração às segundas-feiras, pela vida profissional, pela vida financeira. E talvez você esteja aí, né, tendo a ausência de fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A primeira coisa que você precisa para você vencer na sua vida profissional, na sua vida financeira, a primeira coisa que você precisa é você ter fé. E a fé que você tem que ter é a fé em Deus e exclusivamente em Deus e em mais ninguém. Você deve ter fé somente em Deus. Porque Jesus Cristo ele fala que tem de fé em Deus. Então o primeiro requisito para você ter, sabe, êxito, vitória. Primeiro requisito para que você venha ter êxito, venha ter vitória aí na sua vida profissional, na sua vida financeira. Primeiro requisito, ter fé. Fé em Deus. Segunda coisa, você precisa não somente ter a fé em Deus, mas você precisa abrir a sua boca. Você precisa pronunciar e dizer para o espírito da miséria, o espírito de amarração, o espírito do atraso, o espírito da inveja, o espírito do olho grande, ou até mesmo o espírito, né, de macumbaria, de feitiçaria, que de repente podem ter feito um trabalho para você e você não sabe, né? Para destruir a sua vida profissional e financeira. A verdade é uma só, gente. A gente vive num mundo mau. Está escrito na palavra de Deus que o mundo jaz no maligno. Então não pense você que todos os seus vizinhos são bons. Aliás, Jesus Cristo ele disse que bom só há um, que é Deus. Foram elogiar Jesus Cristo dizendo, bom mestre. E aí ele disse, bom há um só, que é Deus. Ou seja, Jesus Cristo ele transferiu o elogio, bom mestre. Aí ele imediatamente ele disse, bom há um só, que é Deus. Então bom há um só, que é Deus. Mas tem aquelas pessoas que se esforçam para serem boas, né? Então, nem todo vizinho se esforça para ser bom. Nem todo colega de trabalho se esforça para ser bom. Nem todo irmão, né? Nem todo aquele que se diz ser irmão na fé, né, se esforça para ser bom. Né? Infelizmente, há pessoas que têm a inclinação para o mal. Né, que estão com a sua vida inclinada para o mal. Aliás, todo ser humano é inclinado para as coisas do mal. Há uma luta constante entre o bem e o mal dentro da pessoa. Então há pessoas que por inveja a você vai lá e faz um trabalho. Vai lá e faz, sabe, uma mandinga. Ou às vezes a pessoa não faz nem trabalho, não faz mandinga nenhuma. Mas só o olhar dela para você. E aí não só o vizinho, não só o colega de trabalho, não somente um irmão da igreja, né? Aquele que se diz ser irmão, não somente. Então, não somente um irmão de igreja, ou um vizinho, mas também até mesmo um familiar. Uma pessoa que vai ali na sua casa e vê que você comprou um móvel novo, comprou um carro novo, comprou uma casa. Fulano comprou uma casa nova. Aí a pessoa vem te visitar. E aí a pessoa sabe, coloca o olho grande, o olho gordo. Ou seja, a pessoa ela te inveja. E muitas das vezes você nem percebe, né? Você nem percebe que a pessoa está te invejando. Você nem percebe que a pessoa está cobiçando aquilo que é teu. Então, o primeiro requisito que Jesus ele fala para você lançar o mal fora, o problema, é a fé. Tem de fé em Deus.
Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ou seja, a este problema, ergue-te e lança-te no mar. Então Jesus ele fala, qualquer que disser, qualquer que falar. Mas o primeiro requisito é o quê? É a fé em Deus. Tendo a fé em Deus, a pessoa tem que falar, ela tem que abrir a boca e pronunciar a seguinte palavra: seja lançado no abismo. Espírito de inveja, espírito de amarração. E aí ele fala aqui, ó, e não duvidar em seu coração. Não pode haver dúvida. Quando a pessoa falar, ela tem que estar convicta do que ela falou, de fato, Deus fez com que acontecesse. Já aconteceu, não é que vai acontecer, já aconteceu. Pela fé, você tem que crer que já aconteceu. Aí Jesus fala aqui, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que disser lhe será feito. E não só tudo que você disser, não, mas tudo que você projetar também. Você vai realizar, você vai concluir, você vai finalizar. O projeto que você fez por inspiração de Deus, você vai concluir, você vai realizar. Está escrito na palavra do Senhor. Está escrito, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Então, a pessoa ela tem que falar para o problema sair do seu caminho, da sua vida. Ela tem que dizer, seja lançado no abismo, seja lançado no mar. E ela tem que fazer isso sem o quê? Sem duvidar em seu coração. Mas crer que se fará. Veja só, o verbo está no futuro. Se fará. Se fará. É que nem quando você faz um pedido, né, pela internet. E aí tem um prazo de entrega. Existe um prazo de entrega. Aí você sabe que vai chegar daqui a uma semana. Ou daqui a 5 dias. Contando 5 dias o quê? 5 dias úteis. Então você sabe que tem um prazo para a tua encomenda chegar. No mundo espiritual, as coisas com Deus é a mesma coisa. Quando você pede, esteja convicto. Deus já me atendeu. Agora só falta eu receber a encomenda. Só falta eu receber a encomenda. Mais nada. Está a caminho. Essa tem que ser a sua fé. Está a caminho. Eu faço a minha parte. Eu profetizo. Eu ajo pela fé. Segundo aquilo que Deus me direciona a fazer. E eu creio que aquilo que eu determinei, aquilo que eu falei, aquilo que eu projetei, vai acontecer. Independente das circunstâncias. Porque a palavra de Deus diz, que tudo colabora, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O que é amar a Deus? O que é amar a Deus? Amar a Deus é se submeter a Deus. Jesus Cristo ele disse, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Então, se você tem guardado os mandamentos do Senhor, se você guarda os mandamentos do Senhor, então você está provando que o ama. Amar a Deus não é sentimento. Amar a Deus é obedecer a Deus. Amar não tem a ver com sentir. Amar tem a ver com obedecer a Deus. Independente do que você esteja sentindo. É que nem, por exemplo, na oração. Independente de você estar animado para orar ou não. Independente do que você está sentindo. Independente do que eu esteja sentindo hoje. Hoje eu não estou animado para orar, não. Não importa se eu estou animado ou se eu não estou animado, eu vou orar. Ou seja, você vai lá e executa. Você vai lá, sabe, se coloca de joelhos. Você vai lá e abre a sua boca e começa a falar com Deus. Você vai lá diante de Deus e diante do inferno, diante do mundo espiritual e vai o quê? Continuar o quê? Determinar a tua vitória, o teu milagre, a tua bênção.
Você vai continuar a fazer o que Jesus Cristo ele disse, clamando dia e noite, dia e noite, dia e noite. É desse jeito, gente. É desse jeito. Você clama de dia e você clama de noite. Você clama de dia e você clama de noite. Jesus Cristo ele disse, e Deus, ele não fará justiça aos seus eleitos, que clamam a ele de dia e de noite? Digo-vos que, tão depressa vos atenderá. Porém, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, você fez a sua oração e você tem feito tudo aquilo que Deus tem te direcionado a fazer para você realizar o teu projeto, para você realizar, sabe, aquilo que Deus colocou no seu coração, que está relacionado à sua vida profissional, sua vida financeira. Se Deus ele já te deu a direção, então vai com toda a fé, vai com toda a força. Né? Vai no peito e na coragem, como dizem, né? Vai, sabe, crendo, acreditando que Deus ele é contigo. De que o diabo, que o inferno e que aqueles que são usados pelo inferno, usados pelo diabo, aqueles que são cavalos do diabo, porque essa é a expressão lá no terreiro, né? Que se utiliza a respeito daqueles que recebem até mesmo entidades, né? Espíritos, cavalos. Há muitas pessoas que estão sendo usadas pelo diabo, estão sendo, sabe, usadas pelo diabo para fazer um trabalho de feitiçaria, de macumbaria, de magia negra. Pessoas sendo usadas pelo diabo, até mesmo para não fazer trabalho. A pessoa até mesmo não faz trabalho. Sabe, a pessoa não vai lá no cemitério, não vai na Mata Virgem, não vai numa encruzilhada, mas a pessoa ela fica, sabe, com o olho nas tuas coisas. Ela fica com o olho, mas eu não tenho nada. Eu tenho pouco. O que eu tenho para a pessoa ter inveja de mim? Às vezes é o teu sorriso. Às vezes é o teu modo de ser. Isso causa inveja. Primeiramente em quem? Em Satanás. Porque Satanás ele tem inveja do ser humano. O ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Satanás ele falou assim, né? Antes da queda dele, ele falou assim, eu subirei às mais altas alturas, né? Subirei acima das estrelas de Deus, e me assentarei no trono do Altíssimo, né? Serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Aí Deus foi lá e abateu Satanás. E aí Deus o que ele fez? Em seguida, ele criou uma criatura à semelhança dele, à imagem e semelhança dele. Aí Satanás que queria ser semelhante a Deus, sabe, ficou mais irado ainda. Mais irado ainda. Então quer dizer que Deus, além de me abater, além de me expulsar dos céus, ainda me faz uma criatura à imagem e semelhança dele, essa criatura tão débil, essa criatura tão frágil. Uma criatura que os ossos se quebram com facilidade, a carne rasga com facilidade. Então, Satanás ficou indignado. Então, Satanás, ele tem inveja do ser humano. E aí, quando ele encontra um ser humano que dá lugar a ele, aí já viu, né? Aí pode ser no seu local de trabalho, pode ser na sua vizinhança, pode ser no seio da sua família, pode ser na igreja, né? No local que você congrega, que você está como membro, né? A pessoa te dá ali, aperta a sua mão, a paz do Senhor, mas, sabe, por detrás daquele olhar ali, há um espírito o quê? De inveja. Tem pessoas que invejam você. Por exemplo, você acha o quê? Que não tem pessoas que me invejam? Tem pessoas que certamente me invejam pelo fato, né, de eu ter, sabe, desenvoltura, né, tenho um jeito para falar, né, tenho um conhecimento, né, nossa, poxa, que conhecimento da palavra. Tem pessoas que têm inveja, de pregador A, pregador B, pregador C, né? Tem pessoas que têm inveja de um cantor, de uma cantora, seja ela gospel ou não gospel. Ou seja, existem invejosos em tudo quanto é canto do planeta.
Todo mundo é invejado por alguém humanamente falando. Mas antes de ser invejado por alguém humanamente falando, nós somos invejados por quem? Por Satanás. Satanás quer te destruir. Satanás quer me destruir. O inimigo, ele quer nos ver no pó. O inimigo quer nos ver, sabe, mendigando pão. Quando você vê um morador de rua, por exemplo, mendigando pão, passando necessidade, estando com as roupas sujas, até mesmo com cheiro de urina, de cocô, sabe, de fezes. Quando a pessoa ela tá naquela situação ali, quem colocou aquela pessoa naquela situação foi Satanás, foi o diabo, foi o demônio. E é ele que mantém a pessoa, sabe, naquela situação deplorável, situação de vergonha. O diabo, ele não pode atingir a Deus, porque Deus é o todo, sabe? Deus é o todo-poderoso. Deus, sabe, o diabo perto de Satanás, aliás, Satanás perto de Deus, né? Satanás perto de Deus é fichinha, não é nada, não é nada. O diabo não é nada diante de Deus. Então, qual é a forma que ele pode, né, entre aspas, né, atingir a Deus? Atingindo o ser humano. Porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então o que acontece? O diabo, ele tem inveja. Ele tem inveja do teu sorriso. Ele tem inveja, sabe? Inveja de tudo que você tem. O diabo, ele tem inveja. E aí ele usa pessoas que dão lugar a ele para materializar essa inveja que ele tem do ser humano. O diabo, ele usa pessoas. Usa pessoas para fazer trabalho. Usa pessoas, né, para invejar. Que às vezes a pessoa ela não fez trabalho para mim, para você, mas ela tá te invejando. Atrás daquele olhar, sabe? Atrás daquele olhar de inveja, de cobiça, está Satanás. Está o espírito do mal. Então, continuando aqui, ó, Jesus Cristo, ele fala aqui, ó. Jesus Cristo, ele fala, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Ou seja, tudo que você determinar, tudo que você, sabe, não só apenas falar, mas você também determinar em fazer, tudo será feito. Jesus, ele está falando aqui, ó, crer que se fará aquilo que diz. Então, se você fala assim, eu vou realizar isso, eu vou realizar esse projeto, eu vou terminar esse projeto. Se você fala isso, as palavras têm poder, né? Se você fala sem duvidar no seu coração, as palavras têm poder. E se você fala com todo o seu coração, com toda a sua fé em Deus e somente em Deus, a palavra diz que Deus não divide a sua glória dele com os ídolos. Não divide a glória dele com as entidades. Está escrito na palavra do Senhor, você se assenta na mesa do Senhor ou você se assenta na mesa dos demônios. Não pode servir a Deus e não pode servir aos demônios ao mesmo tempo. Ou você serve um ou serve o outro. Por isso que Jesus Cristo, ele disse, tendes fé em Deus, é só em Deus e mais ninguém. Tendes fé em Deus. E aí você tendo fé em Deus, e aí você determinando que o monte representa o problema que está na sua vida. Na sua vida. E qual pode ser esse problema? Qual pode ser este monte que precisa ser lançado no mar, lançado no abismo? Pode ser a dívida, o espírito de dívida, o espírito de amarração, o espírito de atraso, o espírito de inveja, o espírito, sabe, de escassez, de pobreza, sabe? Então, Jesus Cristo, ele está falando aqui, ó. Por isso vos digo que tudo o que perdides orando, crede que o recebereis. Veja só, está no futuro. Credes que recebereis e tê-lo-eis. Ou seja, está a caminho. Está a caminho. É só você continuar a fazer o que Deus te direcionou fazer. É só você colocar em prática aquilo que Deus já colocou no seu coração como projeto. Sabe? É só você continuar a fazer o que Deus determinou. É só você continuar
a obedecer o que Deus te orientou a fazer, que a bênção, o milagre, a vitória na sua vida profissional e financeira vai acontecer. Não tenha dúvida disso. Aliás, Jesus ele disse para não haver dúvida, não pode haver dúvida no coração. Aí ele fala aqui, ó: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Parece bobeira, né? Ah, então quer dizer que para eu prosperar, eu preciso perdoar a minha esposa? Precisa. Então, quer dizer que para eu prosperar, eu preciso perdoar o meu irmão? Precisa. Quer dizer que para eu prosperar financeiramente, profissionalmente, eu preciso perdoar aquele que me ofendeu, aquele que me fez mal? Porque Jesus ele fala que se lembrardes que tendes alguma coisa contra alguém, perdoa. 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 Você quer que Jesus Cristo, né? Você quer que o Senhor te ajude a pagar? Você quer que o Senhor te ajude a você a pagar suas dívidas? Então, perdoa as dívidas daqueles que te ofenderam. Né? Jesus Cristo ele ensinou, né, na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Talvez, eu acredito piamente nisso. Talvez você não tenha conseguido pagar as suas dívidas até agora, e você já até tentou fazer de tudo para pagar as suas dívidas. E você só não conseguiu solucionar esse problema de dívidas, né? Primeiramente, pela questão da sabedoria. A palavra de Deus diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Tem pessoas que, há pessoas que faltam a ela a direção. O que é a sabedoria de Deus? É a direção, é o caminho que Deus ele dá para a pessoa percorrer e assim ela venha chegar aonde? No lugar de vitória. Então tudo é prática. Tudo é prática, gente. Tudo é prática. Não adianta a pessoa ficar falando que tem fé em Deus, mas ela também não pratica, ela também, ela não busca pôr em prática a direção que Deus deu a ela. Sabe? A fé sem obras ela é morta. Estamos cansados de saber disso, né? Quem nunca ouviu essa frase, né, lá da carta de Tiago? Tiago que fala isso. Aquele que não tem sabedoria a Deus, peça que ele vos dará voluntariamente. Aí ele diz mais, que a fé sem obras ela é morta. Então, você precisa crer. Você precisa crer que Deus, Deus ele irá te ajudar nesse empreendimento, nesse negócio. Mas você precisa, perdoar. Perdoar. Uma das cartas de Pedro, do apóstolo Pedro, ele fala que as orações do homem é impedida por causa do simples fato de ele não estar bem com a sua esposa. E vice-versa. Há mulheres que não recebem do Senhor a resposta, por quê? Porque estão de birra, estão de mal com o marido. Você tem que perdoar o marido, tem que perdoar a esposa. E perdoar quem quer que seja. Perdoai, pois, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E aí eu quero ler uma nota de comentário aqui, e em seguida eu vou fazer uma oração pela sua vida profissional e financeira. Glória a Deus. Então, deixa eu ler aqui para você aqui a nota de comentário. É Marcos capítulo 11, versículo 24. Orando, crede que o recebereis. Orando, credes que recebereis. O crer que resulta em receber não é algo humanamente produzido. É uma fé persistente, comunicada ao coração do crente pelo próprio Deus. Como é que Deus ele comunica essa fé que vem dele? Através da palavra. É por isso que você precisa ouvir a palavra. É por isso que você precisa ler a palavra, meditar na palavra e também,
Não podemos nos esquecer disso, né? E também obedecer a palavra. É ler a palavra, é meditar na palavra, mas também obedecer a palavra, praticar a palavra. Aí que está o segredo. Para o problema sair. Para o monte ser lançado aonde? No mar, no abismo. É assim que se arranca um problema da vida de alguém. Ou melhor, é assim que uma pessoa arranca da sua própria vida um problema. Aí você está com esse problema financeiro, como é que você resolve? Através da fé. Sendo que a fé, ela vem pela palavra. O crer resulta em receber. Né? O crer que resulta em receber não é algo humanamente produzido. Então não é algo que é produzido por você. É algo que é produzido por Deus. A fé vem. Está escrito que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então a fé, ela vem. Na medida que você lê a palavra, na medida que você medita na palavra, na medida que você obedece a palavra, a fé vem. A fé vem. A fé vem. Você precisa insistir, você precisa perseverar em ouvir a palavra, em meditar na palavra, em obedecer a palavra. Quanto mais você lê a palavra, medita na palavra e obedece a palavra, mais a fé que vem de Deus, vai, sabe, te revigorando, vai te dando ânimo. Ah, mas eu tô cansado, esse cansaço, sabe? Deus remove, Deus ele tira. Por quê? Porque você está se esforçando não só em ler a palavra, mas também em praticar a palavra. É uma fé persistente comunicada ao coração do crente pelo próprio Deus. Aí, escute com atenção. Eu estou lendo aqui a nota de comentário da minha Bíblia de estudo, que fala aqui do versículo 24, né? Versículo 24 de Marcos 11. Marcos capítulo 11, versículo 24. Está dizendo aqui, ó. Às vezes, o recebimento daquilo que a verdadeira fé almeja ocorre imediatamente. Tem coisas que vai acontecer de maneira imediata. Você vai colocar só um pouquinho de esforço. Você vai determinar e vai, sabe, se esforçar só um pouquinho e a coisa vai acontecer. Mas tem outras coisas que não vai ser de imediata, né? É o que está dizendo aqui a nota de comentário. Às vezes, né? Está dizendo aqui, às vezes o recebimento daquilo que a verdadeira fé almeja. Qual é a verdadeira fé? A fé sentimental? Não, a fé que vem de Deus. A fé que vem de Deus. Que vem pela palavra. Que vem pela leitura da palavra, pela prática da palavra. Às vezes o recebimento daquilo que a verdadeira fé almeja ocorre de maneira imediata. Ocorre imediatamente. Às vezes não. Mas Deus dá a fé para a pessoa crer que sua oração foi o quê? Ouvida. E que o seu pedido será concedido. O que é incerto é o exato momento do cumprimento daquilo que se pede. E não o atendimento do pedido. Então, é que nem no caso de Daniel. E eu fecho aqui a palavra. É que nem no caso de Daniel. Daniel, ele começou a orar a Deus, sendo que ele só foi obter a resposta 21 dias após ter começado a orar. E quando o anjo Gabriel chegou e disse assim para ele assim: Daniel, servo muito amado, eu vim por causa das tuas palavras. E aí Gabriel chegou para Daniel e disse: desde quando tu aplicastes o teu coração em buscar a Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E eu vim só por causa das tuas palavras. Poxa, mas, pera lá, se eu fui ouvido, né, Daniel? Daniel pode ter pensado assim, mas se eu fui ouvido desde o primeiro dia, então por que Gabriel só chegou agora? Aí Gabriel disse para Daniel: eu só pude chegar agora porque eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia,
ou seja, pelo um principado, ou seja, pelo um demônio, pelo um espírito maligno, um anjo do mal, me impediu de eu chegar até você, Daniel. Mas quando você começou a orar, quando você aplicou o seu coração em buscar a face de Deus, quando você começou a falar com Deus, Deus já havia te respondido. Mas eu só cheguei agora por causa do príncipe da Pérsia, por causa de um principado. Então, entenda isso. Quando você fala com Deus, quando você determina que o mal saia do seu caminho, e quando você, começa a praticar, colocar em prática aquilo que Deus te direcionou a fazer, entenda isso, Deus já te respondeu, a encomenda já foi enviada, o anjo ele já está a caminho para te entregar a bênção, o milagre, a vitória. Porém, no meio do caminho há o quê? Há um principado, há uma potestade que age aonde? Nos ares. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais da maldade, que age nos lugares celestiais. Então é isso. O que acontece é exatamente isso. O problema representa um monte que precisa ser lançado aonde? No mar. O mar representa o quê? O abismo. Tem situações que acontecem assim, de maneira imediata. Na mesma hora o milagre, a bênção, a vitória acontece. Mas existem problemas que não vai ser solucionado de maneira imediata, de maneira instantânea. Vai requerer de você um esforço maior. Por exemplo, tem um monte aqui atrás de mim. Veja só o tamanho do monte, tá vendo? Tem um monte aqui atrás de mim. Mas olha lá mais para lá, tá vendo lá? Tá vendo lá? Aquela parte lá é menor. Aquela parte de lá é menor, mas a parte daqui é maior. Tá vendo? Aí se tu for lá para a ponta lá, a outra parte é menorzinha, mas a parte aqui do meio. O que acontece? Existem montes de diversos tamanhos. Assim como existe monte de diversos tamanhos, assim também existem problemas de diversos tamanhos. Então, há problemas que, o demônio, o espírito mau, o espírito maligno vai, sair imediatamente. Imediatamente ele vai ser lançado no mar, imediatamente ele vai ser lançado no abismo, nas trevas exteriores. Porém, existem problemas, existem castas de demônios, e eu tenho falado isso aqui direto, né? Pela rede social, lá pelo meu Facebook, aqui pelo YouTube, enfim. Eu tenho falado direto a respeito disso, do que Jesus Cristo ele ensinou, a respeito da oração e do jejum. Há castas de demônios que só saem através de jejum e de oração. Ou seja, existem problemas na sua vida que só vão ser solucionados através do jejum e da oração. Aí você junta o jejum, a oração e mais o seu trabalho, o seu esforço. Aí você junta a oração e o jejum e a prática de obedecer aquilo que Deus te direcionou fazer. Porque tem gente que acha que é assim, as coisas vão cair do céu. Não. Não é de mão beijada, não. É com esforço. É com esforço. A palavra de Deus diz que com o suor do teu rosto, né, comerás o pão. Até para você ter a bênção do Senhor, a bênção que não acrescenta dores, que não traz desgosto, né? Para você ter a bênção do Senhor, lembrando que a palavra de Deus diz que a prosperidade é dom de Deus. Prosperidade é dom de Deus. Mas até para você ter a bênção do Senhor, da qual não acrescenta dores, que não traz desgosto, para ter a prosperidade de Deus, o dom de Deus, porque a prosperidade é um dom de Deus, até para você ter a prosperidade de Deus, a bênção do Senhor, é necessário, esforço. Tem que haver esforço. Você tem que executar o que Deus te direcionar a fazer. Filho, faz isso que você vai arrebentar. Você vai, vai prosperar. Eu vou fazer você prosperar. Eu vou fazer você ser bem-sucedido, bem-sucedida.
Então, primeira coisa, tende fé em Deus. Segunda coisa, você deve abrir a sua boca e falar para o problema. Você tem que verbalizar o problema. Sabe? Verbalizar o problema. Tem gente que fica, porque eu estou passando por isso, por aquilo. Tá, você já falou do problema. Agora, qual é a solução? Bem, Jesus Cristo, ele nos dá a solução. Qual é a solução? Primeiramente, ter fé em Deus. Tu tem que ter fé em Deus. Fé. 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 Fé sem ter dúvida no coração. Sem ter dúvida no coração na hora de falar, na hora de determinar, na hora de agir. Então, primeira coisa, fé em Deus. Fé em Deus e só fé em Deus. Não tenha fé nas entidades, nos espíritos ou em quem quer que seja. Nem fé no homem. Não coloca a tua esperança no homem, não. Porque fulano falou que vai me dar um emprego. Fulano falou que vai me ajudar no meu negócio. Não coloca a tua expectativa, a tua esperança no homem, não. Está escrito, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço a sua força. Porém, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e cuja expectativa é o Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Então a sua expectativa, a sua esperança tem que estar em Deus. Você tem que ter fé em Deus, né? Tem gente que fala assim, fé em Deus e fé nas crianças, né? Você tem que ter fé em Deus, só em Deus, só em Deus. Você não vai ter fé nos homens, você não vai ter fé, sabe? Fé nas entidades, nos espíritos. Você vai ter fé só em Deus. Porque quando você tem fé só em Deus, o próprio Deus ele vai mover o coração das pessoas que estarão, sabe, na sua vida para somar. O próprio Deus ele vai mover os corações. O próprio Deus vai aproximar, vai fazer com que se aproxime de você pessoas que sejam dele. E as que são do diabo, ele vai afastar. Ele vai tirar do teu caminho. Mas você precisa ter fé somente em Deus. E aí, tendo fé em Deus, você vai o quê? Você vai determinar que o mar seja lançado, aliás, o monte seja lançado no mar. Você vai determinar que o teu problema financeiro seja lançado no abismo. Porque o teu problema, por detrás do teu problema, há um espírito mau, um espírito que tem inveja de você, de mim, de todos nós seres humanos. Essa é que é a verdade. Satanás, ele tem inveja do ser humano. E aí ele vai procurar pessoas que dão lugar a ele, né? Pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, né? Que a Bíblia chama de ímpios. Pessoas, sabe, que são incrédulas às coisas de Deus, ou até mesmo pessoas que se dizem ser de Deus, né? Como eu falei, né? Pode ser até pessoas até que se dizem ser irmãs, que se diz ser irmão, mas atrás daquele olhar, sabe, atrás daquele olhar de inveja, de olho grande, está quem? Satanás. Jesus Cristo ele chegou numa sinagoga, que era a igreja da época, e diz o evangelho que tinha lá uma mulher encurvada, 18 anos encurvada. E aí Jesus Cristo ele teve o discernimento que era Satanás oprimindo aquela mulher. Jesus Cristo chegou num certo sábado, né? Teve um sábado, foi num dia de sábado. Jesus Cristo chegou numa sinagoga. E quando ele chegou na sinagoga, quando ele começou a ministrar, a pregar a palavra, anunciar as boas novas do reino, né? Pregar, diz o evangelho que um rapaz ele se manifestou. Imagina, antes de Jesus Cristo ter aparecido ali naquela sinagoga, eu imagino o seguinte, eu imagino que aquele rapaz deveria já estar oprimido pelo diabo, né? Aquele rapaz já estava endemoniado, o demônio já estava na vida dele há muito tempo. Sendo que ele só não manifestava, né? Só não manifestava. Só Deus sabe como é que era a vida daquele rapaz, né? Na sua casa, entre os seus familiares, entre os seus conhecidos. Mas um dia Jesus Cristo chegou lá naquela sinagoga, chegou lá na sinagoga, foi num dia de sábado. E aí quando Jesus ele começou a ministrar,
o demônio manifestou no rapaz. Aí eu te pergunto, antes de Jesus chegar naquela sinagoga, há quanto tempo aquele rapaz tinha nele um